Muito bem, queridos, a redenção virá. E a profecia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Essa é a profecia que nós vamos observá-la nessa noite. Isaías, capítulo 7, verso 14. Semana passada nós olhamos Malaquias 3:1 e dentro do seu contexto nós entendemos que aquele povo não estava entendendo os sinais, estavam simplesmente cansando a paciência do Senhor e não estavam conseguindo perceber isso por causa das suas frustrações, as expectativas que eles colocaram sobre algo que não era o que o Senhor tinha dito. E aquilo que o Senhor tinha dito, eles não estavam mais querendo esperar. Hoje nós vamos observar também o contexto dessa profecia, que vamos ver que tem muito a ver com o nascimento do Messias, a vinda do Messias, que veio depois relatado nos evangelhos. Vamos ler todos juntos esse texto? Isaías 7, verso 14, vamos lá? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Não sei aqui quantos gostam de história. Eu gosto de história. Se você gosta de história, certamente você vai gostar do que a gente vai fazer aqui nessa noite, porque nós vamos destrinchar um pouco da história. Se você não gosta de história, você vai gostar dessa história porque ela faz parte da nossa história. É a história da redenção. Então, convido você, eu espero que para aqueles que gostam mais das exatas e tudo mais, também tem um certo apreço aí pela história, porque nós vamos observar um pouco dessa história aqui. Certamente essa é uma das profecias mais lidas no período de Natal. Você já deve ter ouvido essa profecia falando sobre a virgem que conceberia, daria à luz um filho e ele seria chamado de Emanuel. Se você for lá no nos evangelhos, você vai encontrar essa profecia sendo relatada lá, sobretudo no evangelho de Mateus. Então, mas ela tinha um certo cumprimento, não somente na vinda do Messias, claro que ela está envolvida nisso, mas também para aquele contexto específico. Ela está inserida num momento da história, e nós precisamos entendê-la no contexto da história, porque quando a gente lê essa profecia isoladamente, a gente lê esse versículo aqui. Aí a gente fala assim, bom, certamente isso está falando sobre Jesus. Vamos seguir um pouco o texto para a gente ver se a gente entende que é somente sobre Jesus aqui? Vamos ler o verso 15 e o 16 também. Leia comigo, por favor. Vamos lá? Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Bom, ele está falando que a terra ia ser desolada antes que... ele está falando que de 2 reis que está acontecendo alguma coisa, e agora? E ele está falando sobre para um rei específico, que é o rei Acás. E agora, como é que a gente vai entender essa mensagem sendo somente sobre Jesus, se aqui está falando que é um período mais curto? Vamos entendê-la então dentro do seu contexto? Observamos algumas coisas aqui. Acás era o rei dessa época aqui. Acás era filho de Jotão e neto do grande rei Uzias. Lembra no início do ministério de Isaías, quando ele fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aquilo foi uma coisa terrível para o povo. O rei Uzias foi um dos reis que mais tempo reinou e trouxe muitas melhorias para o povo de Judá. Entretanto, ele morreu. E depois veio Jotão, seu filho. E o período de reinado de Jotão não foi aquela grande coisa assim. E agora está reinando Acás. Esse mesmo Acás é aquele que faz o relógio
que depois vem seu filho Ezequias, e aí vem o profeta Isaías e fala com Ezequias sobre a questão do tempo de vida, e aí fala assim, mas qual o sinal que você fala? É para retroceder ou para adiantar 10 graus do relógio de Acás? Esse mesmo Acás, que era pai de Ezequias. Acás era o rei aqui nessa época. E o que está acontecendo aqui? Ele estava sendo pressionado pelo rei de Israel, ou o reino do norte, né? Já tinha sido dividido aqui, então ele estava sendo perseguido e até mesmo pressionado pelo reino do norte, o reino de Israel, que estava sendo reinado por Peca, e também pelo rei da Síria. Cuidado, porque aqui nós temos Assíria e Síria na mesma história. Então, para a gente não confundir aí. Estava sendo pressionado pelo rei de Israel e o rei sírio, não assírio, sírio, o rei da Síria. Por quê? Porque a Assíria, agora sim, a Assíria estava ganhando proeminência, estava dominando alguns povos ali, e tanto a Síria, tanto o povo sírio, quanto o povo de Israel estavam com medo e queriam que Acás fizesse uma aliança com eles para lutar contra os assírios. O que eles não sabiam é que Acás já tinha um trato, já tinha um acordo com o rei da Assíria. E por conta disso, Acás não queria fazer essa coligação com eles. E eles começaram a pressionar e quiseram invadir Israel para tentar amedrontar Acás, falando assim, se você quer estar com medo da Assíria, pois a gente vai colocar medo em você para você vir para o nosso lado. E Acás ficou meio que no meio do fogo cruzado ali. Foi isso que aconteceu. Nesse período, o Senhor manda Isaías trazer uma palavra ao coração de Acás e do povo. Verso de número 3, por favor. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, rei da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e amedrontemo-no e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. O Senhor sabia o intento também do coração desses 2 reis, tanto da Síria quanto de Israel. Mas Acás também não estava totalmente certo, porque ao invés de ele confiar no Senhor, ele estava confiando no seu trato com a Assíria. Mesmo assim, por isso Isaías aqui é chamado para ir com o seu filho, que tem um nome meio peculiar, né? Um resto volverá. O que significa isso? Um resto volverá. Significava, dando a entender, aqueles que eram os remanescentes fiéis do povo. Sempre haveria um remanescente fiel. Mesmo que o povo se desviasse, sempre haveria um povo remanescente no meio daqueles que estavam indo para a idolatria. A gente vê isso no tempo do profeta Elias. Lembra que Elias fugiu dos profetas, da ameaça de Jezabel, e aí quando o Senhor confronta ele fala assim, eu estou sozinho. Aí ele fala assim, você não está sozinho. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Há um povo escolhido, um remanescente fiel. Então, o nome desse filho de Isaías tinha a ver com isso. Um resto volverá, significava que assim, sempre haverá um remanescente que o Senhor vai trazer e vai fazer com que a luz dele resplandeça por meio desses remanescentes fiéis. E agora,
Isaías vai ao encontro para trazer paz ao coração, para aquietar o coração de Acaz, falando assim: esse povo que está vindo contra você aí, não se preocupe com ele. Não se preocupe, porque eu vou dar cabo deles. Eu é que vou tomar conta aqui. É isso que estava acontecendo, mas Acaz ainda continuava com seu coração confiando na Assíria e não no Senhor. Mesmo assim, o Senhor consola o coração de Acaz e também do seu povo. O Senhor agora avisa que o reino do norte, em 65 anos, deixaria de existir. Está aqui no verso de número 8, que diz assim: mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Isso aqui de fato aconteceu, queridos. Essa profecia aconteceu aproximadamente no ano 734. Em 722, a Assíria tomou o reino do norte. E quando tomou o reino do norte, eles começaram a se misturar. O povo samaritano começou a ser um povo misturado. Por isso, os judeus tinham tanta raiva dos samaritanos. Se eles dissessem que eram sempre o mesmo povo, mas a partir da tomada da Assíria do Reino do Norte, o povo começou a se misturar. Em 669, ou seja, literalmente 65 anos depois dessa profecia, já não havia mais ninguém puro da linhagem realmente de Israel no meio do Reino do Norte. Então, realmente, esse povo, em 65 anos, deixou de existir por completo. Estava completamente misturado. Então, queridos, observe que a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor, aquilo que ele falou, ele estava cumprindo totalmente. E ele falou aquilo para que o coração de Acaz se tornasse fiel a ele e deixasse a situação da Assíria para lá. Entretanto, Acaz ainda estava amedrontado e continuou trazendo o trato, o acordo ainda sendo, estava em vigor esse trato. Aí entra o que nós acabamos de ler. O que acontece agora está diretamente ligado à profecia que nós estamos estudando. O Senhor, para que Acaz, ele pede para que Acaz peça um sinal. Olha, se você está duvidando do que eu vou fazer, pede um sinal. Me pede um sinal e eu vou te mostrar que o que eu estou falando é verdade. Confia em mim. Só que Acaz não faz isso. O que Acaz faz? Ele faz um ar de piedade, como muitas vezes eu e você fazemos também. Sabe aquela coisa assim? Não, Senhor, eu não vou tentar o Senhor, né? Eu não vou pedir um sinal, porque isso eu estou tentando o Senhor. É o próprio Senhor que está mandando ele fazer isso. Mas por que ele não quer fazer esse pedido? Porque o seu coração está naquele trato com os assírios. Ele não quer desfazer esse trato. Então ele faz uma cara de piedade, como se o Senhor não conhecesse o coração dele, e faz com que o trato continue. Assim, Isaías se dirige agora não somente a Acaz, ele se dirige a todo o povo. Diz aí o verso, acompanhe comigo, por favor, o verso de número 13, quando diz assim: então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, agora não mais para Acaz, agora para todas aquelas pessoas que estavam ali, os herdeiros de Davi e todos aqueles que estavam ali. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? A palavra de Isaías aqui mostra, queridos, para Acaz e para todos aqueles que estavam ali, que o Senhor conhecia a intenção do coração deles. Queridos, por mais que seja uma história, ela tem uma relevância muito grande para mim e para você. Porque se a gente for ver, muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas.
Nós não somos totalmente diferentes de Acás. Você se vê diferente de Acás? Você fala assim, pode até pensar assim, você olhando toda essa história, e você sabe o desfecho dela. Você sabe onde deu essa história. Você vai ler ali o profeta, você vai ler ali o período dos reis, as crônicas, e você fala assim, como é que Acás não confiou no Senhor? Ele não sabia o que ia acontecer. E acontece comigo e com você a mesma coisa. Muitas vezes nós fazemos os nossos tratos, muitas vezes nós colocamos a confiança em outras coisas, e quando o Senhor nos pede alguma coisa, a gente fala assim, não, Senhor, eu não quero tentar o Senhor. Eu não quero tentar o Senhor, porque você está com medo. Você está com medo daquilo que Deus pode fazer, e você diz que Ele é todo-poderoso. Nós dizemos que Ele sabe todas as coisas, mas nós temos mais confiança naquilo que nossos olhos podem ver. Nós temos mais confiança naquilo que nós podemos pegar. Nós temos mais confiança naquilo que, nos recursos que nós temos ao nosso redor, do que especificamente no Senhor. Nós não somos diferentes de Acás, queridos. Talvez hoje mesmo aconteceu isso com você. E eu falo isso de experiência própria, porque hoje mesmo já aconteceu uma coisa parecida comigo. Ao invés de eu confiar no Senhor, eu fiquei nervoso por algumas situações que não estavam no meu controle. E ao invés de eu me quedar diante do Senhor em oração, depois eu fiz isso, mas eu tive que quebrar a cabeça um pouquinho, para entender que os planos do Senhor são melhores do que os meus. Então, queridos, nós fazemos isso constantemente. Acás não é diferente de mim e de você, eu e você não somos muito diferentes de Acás. Mas precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso, porque o desfecho pode ser muito ruim quando nós não confiamos no Senhor e confiamos nos nossos próprios recursos. E agora, Isaías levanta essa profecia. Leia comigo de novo o verso 14, vamos lá? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Aqui, queridos, nós temos a profecia. Certamente, nós sabemos que ela está ligada à vinda do Messias, à vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas ela também tinha um contexto e um cumprimento para aquele momento. Para aquele momento. A palavra virgem aqui, ela está ligada a uma mulher, uma jovem, ainda não casada. É esse o contexto. Não está dizendo especificamente aqui que essa jovem não se casaria para poder conceber. No caso do Senhor Jesus, nós sabemos que esse cumprimento foi total. Mas no caso aqui do cumprimento aqui, houve não algo miraculoso no sentido assim, como foi do Senhor Jesus, o Espírito Santo entrar no ventre de Maria, mas houve um casamento. Aqui houve um casamento. Então, o que está acontecendo aqui? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Nós entendemos pelo contexto que esse menino é o filho de Isaías, relatado no capítulo 8, e nós vamos ler o texto daqui a pouquinho. Isaías era casado, alguns estudiosos colocam como se a esposa dele, a primeira esposa, tivesse falecido. Ele casa novamente com uma profetisa, e ali ele tem um filho. E nós vamos entender um pouquinho esse contexto. Abra, por favor, aí, vira a página aí, o capítulo 8. Eu vou ler do verso 1 ao verso de número 4, quando diz assim, observe as palavras que são ditas aqui, sobretudo no verso 3 e 4, que vocês vão ver o contexto. Disse assim, disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande, escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias sacerdote e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Às vezes nós não entendemos a profecia por completo, porque às vezes pegamos o versículo isolado.
Quando a gente começa a entender o contexto, tudo que está acontecendo, a gente começa a ter uma amplitude da visão. Então agora nós entendemos que a princípio, essa criança que está sendo profetizada aqui, vai nascer ainda naquele período. Não estou dizendo que ela não tenha nada a ver com o Senhor Jesus, pelo contrário, tem tudo a ver também com a profecia do Senhor Jesus, onde vai ser completamente cumprida. Por isso, eu li aquele texto lá de Lucas no início do culto, falando que o Senhor Jesus explicando sobre os salmos, os profetas e a lei falando sobre ele. E é realmente sobre ele. Por quê? Porque muitas coisas que Moisés, Davi, os outros escritores escreveram no Antigo Testamento, os próprios profetas, tem a ver, essas duas coisas, com coisas relacionadas àquele período e com coisas relacionadas à vinda do Senhor Jesus. Elas não estão dissociadas. Muitos textos que Davi escreveu, que temos como textos messiânicos, ele está escrevendo coisas que está acontecendo com ele, mas que também viria a acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Salmo 41, verso 9, quando ele fala que até o meu amigo levantou contra mim o calcanhar. Ele está falando de uma experiência que ele foi traído por algum dos seus amigos. Mas isso também era uma profecia relacionada ao Senhor Jesus, que seria traído por um dos seus companheiros ali. É isso que eu estou querendo mostrar. Muitas profecias tinham o seu cumprimento naquele momento, mas que também tem a sua ligação com o Senhor Jesus, como sempre teve. O que está acontecendo com esses personagens históricos é apenas uma amostra daquilo que aconteceria com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós linkamos essas histórias simplesmente ao personagem dali daquele momento. E não conseguimos fazer uma transição para o Senhor Jesus. E depois nós ficamos perdidos quando nós lemos lá e a gente fala assim, eu não consigo entender o texto. Não consegue entender o texto porque você não consegue entender que a Bíblia é um livro só. Ela está contando uma história só. Agora, a profecia está ali. E aquela criança nasceria de uma virgem, de uma jovem que era virgem, mas que se casou com Isaías e teve um filho com Isaías, e agora seu nome vai ser um pouco diferente. Por isso que aqui o texto vai mostrar que também tem a ver com o Senhor Jesus. O nome da criança é Rápido Despojo, Presa Segura. Que nome, outro nome estranho. Isaías tinha um arsenal de nomes estranhos, né, para os seus filhos, né? Não foi ele que escolheu, foi o próprio Senhor quem falou para ele colocar esses nomes. Rápido Despojo, Presa Segura. Tem o outro lá que a gente já viu, né? Um resto volverá. E por que esse nome? Porque esse nome mostrava que aquilo que aquele povo estava tentando amedrontar Acaz, aconteceria com eles. A Assíria viria, tomaria aquele povo, tomaria o despojo daquele povo, e eles que estavam como presas seriam seguros, por causa da presença do Senhor no meio deles. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. O nome da criança é Rápido Despojo, porque aqueles que estavam atacando Judá seriam despojados, seriam derrotados, seriam aniquilados, mas a presa, que agora, né, seria Judá, seria o alvo, estaria segura, porque Deus estaria com eles. Deus conosco. Então, observem, queridos, que a profecia tem o seu cumprimento naquele momento. Houve o cumprimento ali. Possivelmente, eles entenderam o recado quando essa criança nasceu e foi colocado esse nome, porque, se a gente for ver pelo tempo, diz aqui que porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E é o que estava acontecendo, porque logo depois dessa profecia, a Assíria já começou a tomar conta. Uma criança, para ter a sua autonomia, nós sabemos que uma criança no contexto judeu, ela tinha que ter 12 anos. Essa criança não tinha chegado aos seus 12 anos, ela não tinha muita autonomia ainda. Se nós entendemos que a profecia aconteceu em 784, aconteceu o casamento, aconteceu a concepção, aconteceu o nascimento, e nós sabemos que demora aí 9 meses, e essa criança foi crescendo, ela não tinha ainda essa idade de autonomia.
quando o povo da Assíria veio e arrebatou o povo sírio e o povo de Israel. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. O desfecho dessa profecia para aquele tempo é que a Síria não somente toma a Síria e Israel. Aqui também acontece uma situação complicada com Judá. Se a gente for acompanhar os versos 17 a 25, por conta da desobediência de Acás, apesar do Senhor manter os seus remanescentes fiéis seguros debaixo do cuidado dele, porque Deus estava no meio do seu povo, mas Jerusalém também sofre com a tomada do poder da Assíria. Ainda que Judá não tenha sido levado cativo como os israelenses, os israelitas, e também nem os sírios, muitas lavouras de Judá foram destruídas, algumas cidades foram derribadas por conta dessa guerra. O Acás, que achou que a Assíria viria para cuidar deles, na realidade, tentou tomá-los também. É isso que acontece comigo e com você. Quando a gente acha que os nossos recursos, as nossas capacidades, as nossas habilidades podem nos livrar de alguma coisa. Elas não podem. Nós precisamos confiar que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Em quem confiar? Acás confiou na Assíria. E mesmo quando o Senhor falou assim, para que você confie em mim, pede um sinal, eu vou te dar o sinal. E ele fez uma cara de piedade, falou assim, não posso tentar o Senhor. Na realidade, ele estava com o maior medo de desfazer o trato com os assírios. Ele queria confiar ainda nos assírios. E isso trouxe malefícios até mesmo ao seu povo, ainda que o Senhor não tivesse tirado a sua mão protetora de sobre o povo de Judá. Meus queridos, essa profecia, ela se cumpre totalmente no Senhor Jesus. Aqui, nesse caso, uma jovem se casou, ela era virgem, mas ela se casou e teve um filho. Mas nós sabemos que depois de 700 anos dessa profecia, veio uma jovem da linhagem também de Davi, juntamente com seu noivo, José, lá da cidade de Belém. E ela foi chamada para ser a mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela não era detentora da graça, tanto é que o Evangelho fala que ela era muito favorecida, ou seja, ela recebeu graça, assim como eu e você. E ela também reconhecia isso, porque ela fala assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela entendia que ela precisava de um Salvador. Ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus. E ela concebeu, ainda sendo virgem, para que essa palavra aqui se completasse. A redenção de Judá, a redenção dos judeus aqui, não veio por completo, porque Acás foi desobediente. Mas a redenção por meio de Jesus, para aqueles que creem, aqueles que são remanescentes fiéis, porque creem no Senhor Jesus, ela é eterna. O Senhor Jesus, a redenção prometida aqui nesse texto, aqui ainda a redenção virá. Depois nós vamos falar sobre a redenção veio. Mas já aplicando para o Senhor Jesus veio conforme o texto está aqui dizendo. Ele viria de uma virgem, e ela conceberia, e ela daria à luz, e o seu nome, o nome desse filho, se chamaria Emanuel. Significa Deus conosco. A gente não chama Jesus de Emanuel, a gente chama de Jesus, que quer significar o Salvador. Mas ele também é conhecido pelo nome Emanuel.
Porque Deus se fez presente na terra, Deus se fez carne e habitou entre os homens, habitou no meio do seu povo. Deus conosco. Esta profecia, queridos, então se cumpre e nós sabemos o desfecho. Para aqueles que creram na palavra, agora não Acás, mas para toda a casa de Davi, e aqueles que ali creram no sinal do profeta, eles foram seguros diante do Senhor. Para todos aqueles que creem na profecia que se cumpriu em Cristo, estão seguros em Cristo, debaixo da proteção, da mão poderosa, protetora e provedora do nosso Deus e Pai. Assim como Acás, muitas vezes nós queremos depender daquilo que nós vemos. Hoje é o dia da gente meditar nessa história e falar assim: Senhor, eu não quero mais viver às custas daquilo que eu vejo, daquilo que eu tenho, dos recursos que estão ao meu redor. Eu quero viver sob a proteção do Senhor. Eu quero viver sob a provisão do Senhor. Me ajuda a confiar no Senhor. Não é fácil, queridos. Como eu falei aqui, hoje mesmo, já dei murro em ponta de faca, como se diz, porque estava olhando mais para aquilo que eu queria do que para aquilo que o Senhor estava querendo mostrar. Ainda não sei o desfecho da história, mas uma coisa é certa: Ele vai fazer o que é melhor. Confie no Senhor. Confie na graça do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. Confie na palavra do Senhor. E ainda que as circunstâncias mostrem coisas contrárias, lembre-se de quem é o Senhor que nós servimos. Lembre-se do seu poder. Lembre-se da sua misericórdia que se renova sobre nós cada momento. Lembre-se que crer nele é que traz o verdadeiro alívio, o verdadeiro consolo. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, queridos, e vamos orar?